Bom, meu nome é Romilson. Hoje eu quero estar falando sobre Babilônia. Esse sistema que tem escravizado muitos crentes. Eu quero estar trazendo um entendimento para você hoje, que você precisa se libertar desse sistema. Você deve deixar a Babilônia de vez. Por que, Romilson? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, o Eterno diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então veja bem, irmãos, existe um sistema aí hoje chamado Babilônia, que tem aprisionado muitos crentes. Quando nós lemos o Velho Testamento ali, ele é sombra daquilo que haveria de vir. E quando nós lemos no Velho Testamento, nós vemos que os judeus, os Yaldim, eles foram levados cativeiro para a Babilônia. Babilônia é um sistema hostil contra o povo do Eterno. Sempre foi um sistema hostil contra o povo do Eterno, um sistema que sempre perseguiu o povo do Eterno para poder trazê-los cativos, para poder aprisioná-los. E a Escritura nos mostra que os judeus, os Yaldim, foram levados para o cativeiro em Babilônia. E ali muitos deles se corromperam com a idolatria que havia naquele lugar. A primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram ali foi que o nome deles foram trocados. O nome de Daniel ali, daqueles 3 jovens ali, nós já vimos logo no capítulo 1 de Daniel, que é Daniel, os seus nomes foram trocados por nomes de ídolos. Então Babilônia é um sistema que ele aprisiona a pessoa no engano. E hoje no Velho Testamento, esse sistema chamado Babilônia é representado pelo cristianismo em peso. A grande Babilônia do Apocalipse 17 está simbolizado ali pela Igreja Católica, que pegou todas as práticas que vieram da antiga religião babilônica, lá da Torre de Babel. Pegou todas aquelas práticas ali religiosas, Tamuz, Semiramis, adoração ao triângulo com 3 pontas. Pegou toda aquela idolatria da Babilônia ali, abraçou aquilo tudo. O catolicismo romano abraçou todas as práticas da antiga religião babilônica. E então ela passou a ser chamada de a Grande Babilônia. E no Apocalipse capítulo 18 diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então eu quero trazer você aqui nesse entendimento. Muitos pensam que hoje eles estando dentro das denominações, eles estão fora desse sistema. Estão enganados, meu irmão. Como eu disse no vídeo passado agora, as denominações evangélicas são filhas da Igreja Católica. Martinho Lutero saiu lá de dentro. E Martinho Lutero veio arrastando toda aquela bagagem da Babilônia, da Igreja Católica, e não lançou fora. Ele não lançou fora aquilo que ele aprendeu lá dentro do catolicismo romano. O próprio Salvador diz na igreja de Sardes que ele não achou concluída a sua obra. Ele não retirou tudo que veio da Babilônia. E a Bíblia nos mostra que nós temos que sair de Babilônia e Babilônia tem que sair de nós. Tudo que vem de Babilônia, meu irmão, tem que ser lançado fora. Eu falei no outro vídeo que Josué ali, quando estava guerreando, o seu nome é Yalcha no Velho Testamento, quando ele estava guerreando ali, ele estava vencendo todas as guerras. Mas houve uma hora ali que um homem chamado Cã, o Eterno falou: não é para vocês pegar nada da cidade de Jericó, que tudo está amaldiçoado ali, não é para pegar nada. E Acã, o nome dele é Acã, que significa o causador. Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, achou ela bonita e se vestiu com aquela capa. Ele se revestiu, ele se vestiu com aquela capa babilônica. O Eterno quer nos vestir com Yalcha, com o Machia, o filho dele. Ele quer nos vestir com o Machia, com a natureza do Machia. Mas muitos não, muitos abraçaram a capa babilônica. Muitos abraçaram todas as doutrinas que veio da grande Babilônia, do catolicismo romano, estão se revestidos com essas doutrinas. E o que diz o capítulo 17, Romilson? Vamos ver? Apocalipse 17. Então, irmãos, quando aquele homem ali vestiu com aquela capa, vou estar abrindo aqui, eu vou estar lendo o texto. Quando aquele homem ali se vestiu com aquela capa babilônica, disse que Israel não vencia mais nenhuma guerra. Aí Josué prostou diante do Eterno, para o Eterno mostrar para ele o que aconteceu. O Eterno falou para ele que é porque alguém havia pegado algo da Babilônia, que por isso eles estavam perdendo toda a guerra. Eles foram lá na tenda de Acã, e ele confessou, e eles tirou aquela capa babilônica e lançou fora. Só assim Israel voltou a vencer as guerras. Enquanto aquela maldição estava com eles, eles estavam perdendo todas as guerras, porque o Eterno não aceita nada de Babilônia no nosso meio.
O Eterno não aceita nada que vem da Babilônia no meio do seu povo. Quanto mais dentro de nós. O Eterno não aceita nada que vem de Babilônia na nossa mente. Nós temos que tirar fora tudo que veio da Babilônia. Então eles teve que lançar fora. Eles teve que lançar fora a capa babilônica. Para poder eles serem libertos. Para poder o Eterno poder agir no meio deles novamente. Se você vê aquela passagem do cego de Jericó, diz que ele começou a clamar a Yahushua, que ele estava querendo ver. Ele disse: Yahushua, tem misericórdia de mim. Então Yahushua chamou ele. O que ele fez? A Bíblia diz que o cego lançou de si a sua capa. E foi até Yahushua e falou: Yahushua perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Yahushua disse: então veja. Mas para que ele visse, primeiro ele teve que lançar fora a capa Babilônia, para depois ele voltar a enxergar novamente. Se você quiser voltar a enxergar as coisas do Eterno como elas são, você tem que lançar fora tudo que você aprendeu do catolicismo romano, tudo que vem da Babilônia, tudo que vem das denominações evangélicas. Você tem que lançar fora, porque isso veio de Babilônia. Isso é o vinho da Babilônia que tem embriagado todas as pessoas. Vou ler Apocalipse 17, o que diz? Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. São povos, multidões, nações e línguas. Águas representam povos, está no versículo 15. É que ele diz: os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Está dizendo que os reis da terra se prostituíram com Babilônia, e com o vinho dessa prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Que vinho é esse, Romilson? As doutrinas que vêm do catolicismo romano. Isso aqui está muito claro. A Igreja Católica, ela sentou no concílio de Nicéia com os reis da terra e gerou-se o vinho da Babilônia, gerou-se as doutrinas pagãs. Que doutrinas são essas, Romilson, que foi gerado no concílio de Nicéia? Primeiro, o Filho é Deus. O Filho é Deus. Foi colocado no concílio de Nicéia no ano de 200 e pouco depois do Mashiach. Se eu não me engano, 226. Foi colocada a doutrina de que o Filho é o próprio Pai, que veio e morreu na terra, que o Filho é o Todo-Poderoso. Isso é o vinho da Babilônia. O Filho nunca quis ser igual ao Pai. O Salvador, a Bíblia diz que o Eterno o exaltou. O exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome se drobe diante de Yahushua e confesse que ele é o Rei. Abaixo do Eterno, Yahushua está acima de tudo, o Filho do Eterno está acima de tudo. Mas ele não é o próprio Criador, ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Todo-Poderoso. As pessoas chamam de Deus, mas o título original é Al, Criador, o Altíssimo, o Altíssimo. Então essa doutrina de que o Filho é igual ao Pai, é um vinho da Babilônia. É um vinho do catolicismo romano. A Bíblia diz que o Pai o sobreexaltou. O Pai o sobreexaltou. Como é que o Eterno vai sobreexaltar alguém que já tem o mesmo poder que ele? Como é que o Eterno vai lhe dar um poder se ele já tem o mesmo poder que o Pai? Quando a Bíblia diz que o Pai o sobreexaltou, é porque o Pai está acima dele. Por isso a Bíblia diz que o Pai é o cabeça do Mashiach, o Mashiach é o cabeça do homem. Mas essa doutrina aí de que Deus veio na terra e morreu, é um vinho da Igreja Católica. Se você quiser ser liberto da Babilônia, meu filho, sai fora dessa, sai fora disso aí. Já lancei uns vídeos lá, assista lá para você entender que o Filho não é o próprio Pai que veio e morreu, que o Filho não é o Todo-Poderoso que veio e morreu, não. Isso é doutrina da Babilônia. Eu estou te dando uma dica aqui, sai da Babilônia. Então veja bem, esse é o primeiro vinho da Babilônia. Uma das coisas que está contido no vinho da Babilônia é essa doutrina aí que embriagou todos os habitantes da terra. Porque através dessa doutrina aí foi vindo mais outras doutrinas corrompidas. Como por exemplo, os católicos rezam na missa deles assim. Vou colocar o dedo aqui porque eu tenho um vento muito forte que está querendo derrubar o celular. Os católicos rezam na missa assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus. Por que eles falam que Maria é Mãe de Deus? Porque a Igreja Católica afirma que o Filho é Deus. Porque as denominações evangélicas afirmam que o Filho é Deus.
baseado no quarto evangelho. O quarto evangelho é herético. O quarto evangelho que é um vinho da grande Babilônia, que foi colocado no meio das escrituras. Ele é herético. Assista o vídeo lá onde eu lancei mostrando que o quarto evangelho é herético. Assista lá, leia o livro que eu lancei lá no YouTube, onde o nome do livro é Desmascarando o Dogma da Trindade. Desmascarando o Dogma da Trindade, por Romilson Ferreira. Assista lá que você vai ver. Eu dediquei 13 páginas lá mostrando que o quarto evangelho é herético. E lá ele mostra um salvador diferente do livro de Lucas. O livro de Lucas fala: o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Mostrando que ele é 100% homem. 100% homem. Esse é o verdadeiro Machia que veio na terra. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, depois que Yahshua havia 50 anos que ele havia ido para o céu, o apóstolo Shaul disse que assim, o apóstolo Shaul disse: há um só Altíssimo, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, e Yahshua, o homem. 50 anos depois que Yahshua foi para o céu, o Machia, 50 anos depois que Yahshua foi para o céu, Shaul, o apóstolo Paulo, ainda afirmou que ele era ainda homem. E Yahshua é homem, ele é um homem glorificado, mas ele é homem, 100% homem. A Bíblia diz: todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne não é do Criador. Quem quer confessar que Yahshua veio em carne, Romilson? Quem quer confessar que Yahshua veio em carne? É falar do sofrimento dele? É dizer que ele sofreu lá no madeiro, que ele foi tentado? Não, irmão. Falar que ele veio em carne é falar que ele veio 100% homem. Porque se ele tiver vencido a Satanás como sendo um Deus homem, isso não tem validade alguma, irmão. Vencer a Satanás como sendo Deus homem é muito fácil. Ele venceu a Satanás e as tentações como homem, 100% homem. E não vem você me falar que ele é 100% Deus e 100% homem, não, porque o número 100 fala de totalidade. 100 fala de totalidade. Então ele não é 100% homem nem 100% Deus, não. 100 fala de totalidade. Como é que você pode falar que ele é 100% homem e 100% Deus? E se você me falar que o Salvador é 50% homem e 50% Deus, você está falando então que ele é um homem pelas metades, ele é só 50% homem, que ele é um Deus pelas metades, só 50% Deus. Você já está fora. A Escritura nos mostra, moça. Yahshua é homem, 100% homem. E todo espírito que não confessa que Yahshua veio como homem, 100% homem, não é do Criador. Esse espírito é da Babilônia. Yahshua veio como homem, foi tentado, foi obediente. Deus, o Criador, o Altíssimo, precisa ser obediente a alguém, irmão? Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, morte no madeiro. Porque ele era homem, e ele veio como homem. Hoje ele é um homem glorificado. Ah, mas agora ele chegou lá, agora ele é Deus. Que confusão é essa, meu irmão? Sai dessa Babilônia. Primeiro é Deus que se faz homem, depois homem que volta a ser Deus. Não, meu amigo, ele era um ser celestial antes dele vir. Ele era um ser divino, um ser celestial. Ele tinha a natureza do Pai nele, porque ele era o Filho do Eterno, foi criado pelo Pai e tinha a natureza do Pai nele. Gerado e criado pelo Pai, tem a natureza do Pai, mas isso não faz dele o próprio Deus. A Bíblia diz que hoje nós temos a natureza do Eterno, e nem por isso nós somos o próprio Eterno. Então, meu irmão, a Bíblia diz que toda a plenitude do Pai habita nele, toda a essência do Pai. E toda a plenitude dele habita na igreja. Mas a igreja não é ele. Então, Yahshua é 100% homem. Tira da sua cabeça que você veio da igreja católica, isso é Babilônia. Lá no 1 João capítulo 5, versículo 20, nessa Bíblia de Jerusalém, que lá no rodapé, onde fala: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui nessa Bíblia, aqui lá no rodapé, lá embaixo, fala que todo aquele, depois do versículo 19 para baixo, ali tudo é acréscimo. Tudo é acréscimo. Está escrito no rodapé dessa Bíblia de Jerusalém. Porque a Bíblia nunca, as escrituras originais nunca afirmou que o Filho é Deus, é o Todo-Poderoso. Não. Nunca fez isso. A Bíblia nunca fez isso. A Bíblia sempre afirmou que ele é 100% homem. Isso vem da igreja católica. Então isso é um vinho que tem embriagado as pessoas, que as pessoas hoje não conseguem conhecer quem é o Filho do Eterno. Nós devemos chegar ao conhecimento exato do Filho do Altíssimo, lá no livro de Efésios. Chegar ao conhecimento exato do Filho do Eterno. O que está escrito em 1 Timóteo? A vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. É que chegue ao conhecimento exato da verdade. Aí ele vira e mostra o que é o conhecimento exato da verdade. Ele fala: existe um só Altíssimo, o Todo-Poderoso, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, homem. Yahshua, homem. Você não aceita as escrituras?
Então, se você quiser ficar embriagado nesse vinho da Babilônia, depois o Eterno vai ter que tratar com você para tirar isso tudo da sua cabeça. Porque nós temos que ser libertos do vinho da Babilônia. Tudo que vem da Babilônia arrebenta com a pessoa. São as doutrinas. As pessoas estão embriagadas com o vinho que veio da Igreja Católica, as denominações evangélicas. Estão embriagados. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. A Igreja Católica é a mulher. O fermento são as heresias. E misturou no meio da farinha o evangelho. Até que tudo ficasse fermentado. Está tudo fermentado. Doutrinas pagãs. Então essa foi a primeira, o Concílio de Nicéia. Qual foi a segunda, Romeus? A segunda heresia. Qual foi o próximo fermento? O que foi mais contido ali no vinho? Porque diz que ela tem uma taça. A taça simboliza o evangelho também. Uma taça de ouro. O ouro é a natureza do Pai. Uma taça de ouro cheio de abominações. E ela deu a beber. Ela deu a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. A Igreja Católica deu a beber. E os pastores estão embriagados. E os seus membros estão embriagados. Você já pregou para alguém bêbado? Calambiano? Não consegue entender nada. O que você está falando? O que você está falando? O que? Assim estão os crentes dentro da Babilônia. Dentro desse sistema. Porque a Bíblia diz tal mãe, tal filha. As denominações evangélicas. A denominação evangélica comemorando Natal. O Deus Sol do paganismo. Tamuz, lá da Babilônia. Estão embriagados. No vinho da Babilônia, nas doutrinas da Igreja Católica. Até hoje está achando que saiu de lá. Saiu de lá, né, meu filho? Saiu de lá. Qual que é a próxima doutrina, meus? Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Se você não pesquisou, pesquise o que é a catequese da Igreja Católica, o catecismo. Olha lá o catecismo na internet. A base do catecismo do catolicismo romano, eles falam que a base deles, de todas as doutrinas deles, é a Santíssima Trindade. Depois vem as outras doutrinas. A Igreja Católica diz que a principal doutrina deles é a Santíssima Trindade, que não tem nada de santo. É a maior abominação de todos os tempos, chama-se Santíssima Trindade. Por que, Romeus? Porque o Eterno, irmão, o Eterno mandou Israel escrever uma faixa na testa deles, mandou eles escrever no braço deles, mandou escrever nos umbrais das portas deles assim, ó: ouve, ó Israel, o Eterno é um, Iau é um. Ouve, ó Israel. Quando eles perguntaram para Iau, qual que é o maior mandamento? Iau enfatizou, ele falou: ouve, ó Israel, o Eterno, Iau, é um. Aí ele cita o nome do Pai. Iau é um. E não três. E não três. Três é da Igreja Católica. Três é da Babilônia. Lá na Babilônia, na Torre de Babel, se adorava um triângulo com 3 pontas. Então só existe um Altíssimo, só existe um Supremo. Só existe um Todo-Poderoso, que acima das nuvens, a Bíblia diz que não existe ninguém semelhante a ele. Qual é o seu nome, Romeus? Iau dos exércitos. Ele mesmo diz: eu sou Iau, e não existe outro além de mim. Não existe outro além do Pai. Não existe outro Todo-Poderoso igual ao Pai. A origem do Filho vem do Pai. O Filho não é eterno, não, meu irmão. Os pastores pregam, não. O Filho não é eterno igual os pastores pregam, não. Eterno que eu quero dizer é que sempre existiu. Aquele texto lá da Bíblia onde muitos dizem: eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tá falando de Yahshua. Não, meu irmão. Na Bíblia original fala: eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que será. Não é que há de vir, não. É que será. Por quê, Romeus? Porque o Eterno era. O Eterno era. O Eterno sempre existiu, Yahweh. E ele é. Ele existe. E ele será. Ele sempre existirá. Ele sempre existirá. Então ele era, ele é e ele sempre será. Ele sempre existirá. Mas houve uma era na eternidade que o Filho não existia, não, meu amigo. Vê lá no livro de Miqueias, capítulo 5, diz que a sua origem, a origem de Yahshua é desde a eternidade. A origem. Então ele tem uma origem. Houve uma hora que ele teve que nascer, ele teve que ser gerado, ele teve que ser criado pelo Pai. O Pai não. A Bíblia não diz que o Pai tem origem, não. Qual que é a origem do Pai? A origem do Filho é o Pai, mas qual que é a origem do Pai? O Pai não tem origem, não. O Pai sempre existiu. Entendeu?
Então esse quarto evangelho que muitos estão usando aqui, eu já mostrei, ele é herético, ele apresenta um outro salvador, isso é vinho da Babilônia. Já mostrei que ele é contraditório lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Tudo heresia, moço, tudo heresia. Leia o livro de Lucas, vê se o filho afirma que ele é Deus na terra. Trindade não existe, só existe um. Yau é um. Aonde mais, Romilson, que não existe trindade? Provérbios 30, versículo 4. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Qual é o seu nome? Estou falando do pai, Yau. E qual é o nome do seu filho? Estou falando do filho, Yaush. Se é que o sabe. Duas pessoas, meu irmão. Tinha 3 pessoas na criação criando o universo? Tinha. Ah, mas lá diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o Eterno criando tudo por meio do seu Filho, moço. Está lá no livro de Colossenses. Yau fez tudo por intermédio dele e para ele. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. O Pai cria tudo por meio do Filho. Só 2 pessoas. O Pai faz tudo por meio do Filho. O Filho é a palavra do Eterno. O Filho é a expressão exata do Pai na terra. O Filho é o seu porta-voz particular. Então só tem 2 pessoas. O que o Filho falou? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Cadê o terceiro, irmão? Cadê o terceiro, irmão? Você disse que tem 3, cadê o terceiro? O Filho está menosprezando a terceira pessoa, o Espírito Santo está menosprezando? Ninguém conhece quem é o meu Pai, a não ser o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Se fosse assim, ele falava, ninguém conhece quem é o Pai e o Espírito Santo senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e o Espírito Santo. Mas não é assim que ele fala. Ele mostra que só tem ele e o Pai dele. E que os dois têm uma relação de pai para filho, uma relação íntima entre os dois. De pai para filho. Só 2. 2 e não 3. E quando se fala que um é o Todo-Poderoso, é só o Pai. O Pai é o Todo-Poderoso. O Filho é poderoso, meus? É, mas o Pai é o Todo-Poderoso. O Pai habita em luz inacessível. Homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. Entendeu, irmãos? O Pai não pode vir na terra e o sol se apaga. Só dele chegar perto dele, ele se ofusca. O Filho veio na terra, se transformou num homem. Ele era um ser celestial, se transformou em um homem. Hoje é um homem celestial, um homem glorificado. Então, nós temos que sair fora do vinho da Babilônia. Não existe 3. A Bíblia diz que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor. E o Espírito Santo? Ele é uma terceira pessoa, ele não é digno de receber a honra, a glória e o louvor, não? Por que se diz que é só 2 que é digno de receber a honra, a glória e o louvor? O Cordeiro e aquele que está sentado no trono. O Filho disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou ele não vai confessar nós diante do Espírito Santo? Não, cadê o Espírito Santo? Cadê o terceiro? Ah, meus irmãos, o pastor disse que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão não. Ah, em qual Bíblia está escrito isso? Em qual Bíblia? Nessa não está. Nas outras também não está. Porque lá não aparece a palavra Pai. Lá não aparece a palavra Pai. Lá diz todo aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não há perdão, porque o Espírito Santo é o próprio Pai. O Pai estava no Filho. A Bíblia diz que o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo, está no livro de Coríntios. O Pai em espírito estava no seu Filho. Então não existe 3, meu irmão. Isso é da Igreja Católica. Há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são 1. É acréscimo. Lê no rodapé da Bíblia, diz tudo. Lá fala. Esse versículo não consta nos manuscritos originais, ele foi inserido. Aí vai lá e batiza. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa Bíblia aqui, ela é católica. Ela diz no rodapé dela, ela é católica e protestante. Ela diz no rodapé dela que o batismo era feito no nome do Filho. Mais tarde foi mudado para os títulos da Trindade. Então a Trindade é um vinho da Babilônia. Você está preso na Babilônia. Sai dela enquanto há tempo. O nome Jesus veio da Igreja Católica, é pagão. Sai fora. O nome é Yahushua. Yahushua. Yahushua significa Yau salva. Yau é a salvação. Jesus, Ies, significa isto é um porco. Isto é um suíno, um javali. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia diz, sai dela, povo meu. É sair de tudo que a Babilônia tem nos dado. É largar as denominações evangélicas. A Bíblia diz que os 144 mil, os vencedores não se contaminaram com mulheres. São as religiões, as denominações.
Eles não se contaminaram com as falsas doutrinas, eles saíram desse vinho da Babilônia. Você tem que sair da Babilônia, você tem que sair das denominações evangélicas, sair da igreja católica e tirar esse fermento da sua mente. Se você quiser ser purificado pelo Eterno, a palavra verdadeira do Eterno ser trabalhada em você, deixa ela entrar na sua mente, a palavra verdadeira, e sai fora desse sistema de engano. As pessoas estão embriagadas com o vinho da Babilônia. E se você tiver com a Babilônia dentro de você, meu amigo, você está fora. O Eterno não quer nada de Babilônia em nós. O cara lá vestiu uma capa babilônica, morreu muitos mil soldados, porque ele pegou algo da Babilônia e trouxe para o meio do povo do Eterno. Agora você quer trazer bagagem da igreja católica e quer ensinar isso? Pregar um nome falso, Jesus, pregar que Jesus é Deus, pregar que Santíssima Trindade vem do Criador? Isso é tudo da Babilônia, meu amigo, isso é tudo da Babilônia, tudo da igreja católica. Abandona o vinho da igreja católica. Você ainda está embriagado no sistema. Muitos têm cargos lá dentro. Está igual lá quando o Eterno chamou o povo para sair de Babilônia e vir edificar o templo dele. Muitos não queriam largar não, eles queriam ficar lá dentro do sistema. Eles queriam ficar lá dentro, eles não queriam largar não, porque já tinha cargos lá dentro, eles eram importantes lá em Babilônia. Eles não queriam ir para Jerusalém não, para ir ao Xalém edificar o templo não. Mesma coisa é hoje, tem muitas pessoas que é pastor, tem muitas pessoas que é presbítero, é apóstolo, é bispo. Lá dentro do sistema, é diácono, né? É tesoureiro, aí ele não quer largar lá não, ele não quer largar a Babilônia não, para vir edificar o templo do Eterno. Então fica na Babilônia, fica aí no sistema, vamos ver o que vai dar. Estou pregando para você, meu irmão, o evangelho puro, sem fermento, sem nada da igreja católica, sem nada dessas heresias. Nem que está tão aprisionado no sistema que vem, fica batendo de frente, colocando comentário lá, não estou nem com seus comentários não, meu irmão. Passando a verdade do Eterno, que se você quiser se libertar, corra atrás e busque o Eterno, peça a Ele libertação desse sistema. Estou aqui como instrumento do Eterno para te orientar. Não sou assinado em Glug, na internet, para ficar recebendo cachezinho do Glug, não. Prego o Evangelho por amor ao Eterno. Não cobro nem R$1, nunca cobrei, nunca cobrei. Quem tem que me recompensar é o Eterno lá na glória. Estou te passando uma verdade pura. Sai fora da Babilônia enquanto há tempo. Sai fora do catolicismo romano. Sai fora das denominações evangélicas. Sai fora dessas doutrinas heréticas. Isso tudo é paganismo. E se você está pregando isso aí, você está dentro da grande dentro da Babilônia ainda. Se você está pregando essas falsas doutrinas aí, você ainda está dentro da Babilônia e você ainda está embriagado com a Babilônia. Tem muitos que achou bonito, né? As revelações lá que lançou lá, Emmanuel Macron é o anticristo. Achou bonito lá as revelações lá do Apocalipse 12, a mulher vestida do sol lá, a águia, os Estados Unidos. Mas só pega aquilo que interessa a eles. E aí sai divulgando outros vídeos, fazendo outros vídeos e lançando aí. Ótimo, que está sendo pregado. Tem que fazer mesmo. Prega aí, mostra para todo mundo mesmo. Tem que mostrar que o anticristo chegou, Emmanuel Macron chegou, que está tudo aí. Eu acho bom pegar lá os vídeos meus lá e transformar eles em outro e lançar lá mesmo. Só que não vai adiantar nada você fazer isso se você quiser pegar só aquilo que te interessa. A hora que chega no nome, não, o nome Yahshua eu não quero não, eu quero ficar com o nome Jesus. A Trindade, não, eu não abro mão não, a Trindade eu não abro mão não. Mas as outras coisas interessam para você, né? Não interessa? Ou você abraça todo o evangelho, ou você fica em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, meu amigo, você está enrolado. Ou você abandona de vez a Babilônia e vem ajudar a edificar o templo do Eterno, ou você vai ser cúmplice dos seus pecados. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Abandone a Babilônia, ou você vai pagar pelos pecados dela. Fica na graça e na paz do Eterno.